Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração, e é por isso que de segunda a sexta-feira, às 6h57 da manhã, nós estamos aqui com o nosso programa Reflexão e Vida. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e compartilhe esse link aí nas suas redes sociais com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe nos grupos que você participa e envia para pelo menos aí uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para ouvir a palavra do Senhor nesta manhã de quarta-feira, tá bom? Bom, hoje nós vamos refletir no Salmo de número 96, o Salmo 96, é um louvor à glória e à majestade de Deus. E eu quero refletir com você a partir deste salmo. Se você puder abrir aí a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia, se não, você pode acompanhar aqui ouvindo a leitura, tá bom? Salmo 96 diz assim: Cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura estão no seu santuário. Por enquanto, até aqui o versículo 6, eu quero já começar fazendo alguns destaques aqui nesse texto. Veja que o salmista já começa dizendo que nós devemos louvar ao Senhor e toda a terra é convidada para louvar ao Senhor, e ele dá aqui alguns motivos, e um desses motivos pelos quais nós devemos louvar ao Senhor é o fato de ele ser o único Deus criador dos céus e da terra. Observe que ele diz no versículo 5, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Então ele é o único Deus criador. Todas as coisas foram criadas por Deus e por isso todas as coisas pertencem a Deus. Então toda a criação é convidada a louvar ao Senhor, a exaltar o nome do Senhor. E nós, seres humanos, precisamos aproveitar também para louvar, para exaltar, para glorificar o nome do Senhor. Glória e majestade estão diante do Senhor, força e formosura no seu santuário. Por isso, ele começa o salmo dizendo: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras. Veja, mais uma vez, eu quero destacar aqui que toda a terra e toda a criação é convidada a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor. E há um detalhe também muito importante aqui nesse versículo primeiro, que é o fato de o salmista dizer que nós devemos cantar ao Senhor um cântico novo. E qual seria a ideia desse cântico novo? Possivelmente, um cântico que tenha vida e reflita a nossa adoração ao Senhor. Não deve ser um cântico mecânico, não deve ser um cântico cantado de forma automática, um cântico apenas por cantar, mas um cântico que represente a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso compromisso, a nossa ligação e o nosso relacionamento com o Senhor. Então, cântico novo é aquele cântico que é fruto de um coração que reconhece a grandeza de Deus, que reconhece o cuidado de Deus, as bênçãos de Deus, as maravilhas que Deus tem operado. Cântico novo é um cântico que é fruto de um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Cântico novo é um cântico que é fruto de lábios que proclamam
a glória de Deus, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a salvação do Senhor sobre nós. Por isso, inclusive, que ele diz no versículo 2, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia. Então, todos os dias nós devemos louvar e exaltar o nome do Senhor. Todos os dias as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós, como diz o profeta Jeremias em Lamentações, capítulo 3. Então, o cântico que oferecemos ao Senhor também deve ser um cântico novo, um cântico alegre, um cântico que seja fruto da nossa gratidão e reflita o nosso reconhecimento acerca da bondade de Deus. Ele diz assim, olha, anuncie entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Então, nós não podemos nos envergonhar de proclamar as maravilhas do Senhor, de testemunhar da grandeza de Deus, das bênçãos de Deus e do cuidado de Deus sobre nós. E ele continua dizendo, versículos 7 a 9 diz assim, deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem no seu santuário, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Nós precisamos render ao Senhor a nossa adoração. Adoração constante, adoração contrita, adoração comprometida, adoração que realmente reconheça quem Deus é e quão grandes coisas Ele tem feito por nós. E há uma coisa interessante no versículo de número 9, quando ele diz assim, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras. Nós não podemos nos achegar a Deus irresponsavelmente. Nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque Deus é santo. E aqueles que se aproximam de Deus também devem santificar a sua vida, purificar o seu coração, tratar a sua alma, purificar os seus lábios, de forma que a adoração que oferecemos ao Senhor realmente alegre o coração de Deus e chegue ao trono da graça como um cheiro suave. Então, quando ele diz adorem ao Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras, ele está nos convidando a reconhecer a santidade do Senhor e a nos santificarmos para nos aproximar do Senhor. O próprio Deus, ele vai dizer o seguinte, sejam santos porque eu sou santo. Ser santo não é nunca pecar, mas é se pecar, confessar ao Senhor. É, sobretudo, nos enchermos da palavra de Deus, da presença de Deus e sermos guiados pelo Espírito de Deus. Quanto mais cheios estamos da palavra de Deus, quanto mais cheios estamos da presença de Deus, mais vazios estaremos de nós mesmos e menos espaço haverá para o pecado em nosso coração. Quanto mais cheios estivermos da palavra, quanto mais cheios estivermos da presença de Deus, menos teremos de nós, menos teremos de pecado em nossas vidas. Quanto mais cheios de Deus, mais vazios de nós mesmos. Quanto mais cheios da palavra, mais longe do pecado. E aí no versículo 10 ele diz, digam entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Ele já havia dito que Deus criou os céus. Agora ele diz que o Senhor firmou o mundo para que ele não se abale. E diz também que Deus é aquele que julga e julga os povos com justiça. Julga os povos com equidade. Ele julga indistintamente. Ele sabe o que se passa no coração de cada um e ele avalia cada um à luz da sua palavra. Deus é justo e ele julga justamente. Ele julga de forma correta, de forma íntegra, de forma justa. Ok? Então nós devemos proclamar entre as nações que o Senhor reina. Ele é Senhor dos céus e da terra. Versículo 11 ele diz, alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo e tudo que nele há, cantem de alegria todas as terras do bosque.
E no versículo 13, versículos 11 e 12, aí no versículo 13 ele diz: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua bondade. Veja, nós temos que nos alegrar na presença do Senhor. Alegre-se os céus, alegre-se a terra, alegre-se tudo aquilo que Deus criou. Devemos cantar ao Senhor de alegria e cantar com alegria, porque o Senhor é grande e o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. Talvez as coisas não estejam acontecendo como você planejou ou como você gostaria que acontecesse. Mas eu quero que você lembre nessa manhã e guarde essa verdade no seu coração. Deus é soberano e em nenhum momento ele perdeu o controle da situação. Em nenhum momento Deus perdeu o controle dessa situação que você está vivendo. Talvez você até já tenha perdido o controle. Talvez você até já tenha percebido que você nada pode fazer mais por essa situação. Mas Deus continua rigorosamente no controle de todas as coisas. Ele é o Deus soberano. Eu gosto muito do texto de Jó, no capítulo 42, versículo 2, quando Jó diz ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então, é a esse Deus glorioso, é a esse Deus grandioso, a esse Deus criador dos céus e da terra que nós devemos a cada dia ter um cântico novo. Um cântico que exalte ao Senhor, um cântico que reconheça a grandeza de Deus, um cântico que proclame a grandeza de Deus, que proclame a fidelidade, a salvação e tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. E aqui, caminhando para o final, eu quero convidar você a usar os seus lábios para proclamar a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, usar os seus lábios para o louvor da glória de Deus. Não permita que os seus lábios sejam utilizados para outra coisa senão para louvar ao Senhor. Que tudo que você vier fazer, que tudo que você vier falar, resulte em exaltação ao nome do Senhor, em adoração ao nome do Senhor, em glorificação ao nome do Senhor. Felizes são aqueles que usam a sua boca para proclamar a grandeza de Deus. Existem pessoas ao seu redor, existem pessoas muito perto de você, precisando ouvir uma palavra de esperança, precisando ouvir uma palavra de consolo, precisando ouvir uma palavra de direcionamento. E tudo isso nós encontramos na palavra de Deus. E você pode ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer com que essa palavra, essa mensagem chegue ao coração das pessoas. Portanto, use a sua boca para exaltar ao Senhor e para proclamar as bênçãos do Senhor, as maravilhas do Senhor e, sobretudo, o grande amor do Senhor. Tá bom? Então, estamos chegando ao final da nossa reflexão em vida de hoje, mas eu quero novamente pedir a você, caso você ainda não esteja inscrito, que se inscreva no canal, mas que principalmente você compartilhe esse link aí nas suas redes sociais, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima quarta-feira. E, se Deus permitir, amanhã, 6h57 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.